não precisa ter muito, não, você precisa ter o suficiente, né? Tem lá o do dia, porque amanhã Deus vai dar no dia de amanhã, né? Deus dá hoje, amanhã Ele dará também no dia de amanhã. Hoje, amados, 31 de maio, é o último dia do mês de maio. E o mês de maio, embora a gente tenha assim dado uma ênfase no aniversário da igreja, com pregadores diferentes a cada domingo, o mês de maio ele é tradicionalmente visto e comemorado como o mês do lar, o mês da família. E nós queremos então, nesse último dia de maio, falarmos acerca da família, acerca do lar, acerca do que Deus tem para ele, né, para o lar, nossa casa, e entendermos também um pouco das problemáticas, né, que surgem no seio da família, né? E eu quero dizer que família é um negócio de Deus. Quem inventou foi Deus. E se Deus inventou é porque é bom. Porque é bom, né? Deus não ia fazer algo que fosse mal. E nós sabemos perfeitamente que não existe sociedade humana sem família. Todas as vezes na história em que a família se desestruturou, a sociedade ruiu. Nós podemos ver na história, por exemplo, na história de Roma, né, quando a libertinagem, a perversão tomou conta, a família perdeu o seu esteio, a sua razão. Amados, a sociedade ruiu, não suporta. E nós sabemos que o inimigo, ele percebe isto, e não tenho dúvida nenhuma de que o inimigo, Satanás, o adversário, o diabolos, ele deseja a destruição do lar, a destruição da família. O diabo não quer ver a família bem. Então nós vamos nesta noite falar algo acerca da família, das suas lutas, porque se esse negócio é de Deus, significa que quando eu busco a Deus, quando eu estou nos caminhos de Deus, quando eu tenho a palavra de Deus como guia, né, para nós, este negócio funciona. Né? Esse negócio funciona. É comum a gente ouvir falar assim, né? Não, o casamento é uma instituição falida, né? Então é muito comum ouvir-se isso, né? No meu caso, por um tempinho, se não der certo, eu separo, né? Então, invertendo os valores, as prioridades e não compreendendo o que Deus deseja para a família. Então, amados, primeira coisa que nós precisamos saber, que família é um negócio de Deus. E se Ele criou e Ele abençoou, significa que é bom para mim. Amém? Amém. Primeiro, onde tudo começa? Lá em Gênesis 2:24, vamos ler aquele versículo ali. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Irmãos, portanto, o homem, maturidade. Para casar é preciso ter maturidade. Mas pastor, qual a idade? Não sei que idade é. Às vezes você está com maduro com 18, amém. Às vezes com 25, às vezes bem com 40 ainda chegou na maturidade, né? Então, e outra coisa, né? Historicamente, o casamento, dependendo da cultura, tem uma idade. Nos tempos de Jesus, uma menina, Maria mesmo, por exemplo, Maria, mãe de Jesus, eu falei isso num estudo, foi no Natal, na época de Natal. Quantos anos vocês imaginam que Maria tinha? Nós não sabemos exatamente. 14, 15, 16 anos. Por aí. Porque, não tem nada errado com isso, porque lá era assim. Então Maria era muito, muito jovem. Para que não tenha 16, mas 17 ou 18, ainda é jovem, por nosso padrão, bastante jovem, né? Mas não precisa ir muito longe, não. As nossas avós casaram jovens, não é verdade?
Se vocês lembram aí, se vocês sabem da história da família, vocês verão que os nossos avós casaram jovens, muito jovenzinhos mesmo, né? E hoje, por conta dessa sociedade pós-moderna que nós vivemos, a gente primeiro quer terminar a faculdade, primeiro comprar a casa, primeiro ter um pé de meia, depois de casa, né? Minha mãe dizia, né, que ela casou quando tinha lá uma mesa, um fogão e uma cama, já era o suficiente. Antigamente era o suficiente. Vai perguntar para uma jovenzinha que se quer casar com um rapaz, se esse diz, eu tenho uma mesa, um fogão e uma cama, quer casar comigo? É capaz de ela desmanchar o noivado ali na hora, né? Porque ninguém está disposto a casar, temos só isso aí hoje, né? Então, é uma questão cultural. Mas veja só, Deus está dizendo, é Deus que está dizendo isso, portanto, o homem deixará, significa mudança. É preciso, tesoura, cortar os laços. Pastor, que coisa horrível, deixar o pai e a mãe não conversar. Mãe, não fala isto. Não é abandonar o pai e a mãe, não. Porém, é um conceito não apenas espiritual, mas psicológico. Se o homem e se a mulher não cortarem os laços, o cordão umbilical psicológico, obrigado, tia, não cortarem, ele não estará inteiro no casamento. Este é o motivo. Precisa cortar esse cordão, porque senão o fantasma da mãe sempre estará lá. E eu vou dizer, não vai dar muito certo não. Não vai dar muito certo não. É preciso deixar, né? É preciso ter esse espaço, é preciso focar, porque a família que está sendo formada, a família anterior foi deixada. Eu vou dizer, não é abandonar, tá? É simplesmente você estar inteiro numa nova relação. E se Deus falou que é assim, é bom que seja assim, né? Não vamos inventar não, né? Então deixará, portanto o homem deixará a sua casa, né? O seu pai e a sua mãe. Então ele está se referindo à família, vai deixar a família, né, que está ali, e se unirá. O que está dizendo aí? Uma nova família, né? Se unirá, um novo caminhar. A sua família foi bênção, seu pai te criou, sua mãe te criou, e justamente criou para esse momento. Os pais não podem criar os filhos para eles, tem de criar e prepará-los para formarem uma nova família. E se unirá a sua mulher. Eu estou enfatizando e gritando bem alto aqui, sua mulher, porque casal é formado por homem e mulher. Homem e homem é par, mulher e mulher é par. Casal é criança. Quem tem um filho, homem ou mulher, a gente fala, eu tenho o quê? Um casal de filhos. Se você tem 2 meninos, você vai falar o quê? Eu tenho um casal de meninos? Não, eu tenho um par de meninos. Perfeito? Casal são dois gêneros diferentes. Para ser um casal precisa ser gênero diferente. Isso quem falou foi Deus. E se Deus falou é porque tem que ser assim. E se torna não, olha lá, é um processo de aprendizagem, amizade e confiança. Ninguém casa sabendo. Vai apanhar muito, vai errar muito, vai tropeçar muito, mas vai aprender. Porque o casamento é um processo de aprendizagem, né? E se tornarão uma só carne, que significa uma intimidade profunda entre 2 pessoas. Então, irmãos, toda família começa assim, precisa começar assim, porque se não for assim, já vai ter problema desde o começo. Já vai começar não obedecendo aquilo que Deus determinou. Então, tudo começa desta forma.
Próximo, Odete. Família é ideia, plano e projeto de Deus. Ele sabia muito bem o que estava fazendo. Não dá para imaginar uma vida plena, saudável, sã, equilibrada, sem uma família. Embora nem tudo nela seja como deveria ser. Ora, se eu sou um ser em construção, e muitas vezes sou um ser disfuncional, eu me uno a outra pessoa em construção, e muitas vezes, em muitos aspectos, também disfuncional. O resultado disto será um casal que estará em construção, e muitas coisas que ocorrerão na família não serão aquilo que Deus idealizou e projetou. Até aí, irmãos, tem um problema, porque nós somos seres em construção, estamos sendo formados, e nós vamos aprender a amar, aprender a ser um, aprender a ouvir uns aos outros, aprender a respeitar, aprender a ver a debilidade do outro, aceitar essa debilidade, a fraqueza, enfim, as coisas não vão sempre caminhar muito bem, porque nós somos humanos e estamos em aprendizado, e o Senhor deseja nos ensinar. Próximo. A relação em família é complexa, pois cada ser humano é singular em relação à sua história, temperamento, idade, genética, gênio e daí por diante, né? Quando esses dois seres se unem, né, no casamento, e o pastor aqui, né, ao final do casamento, né, ele dá a bênção, né, e diz assim: Deus abençoe, agora é com vocês. A bênção foi dada. Então eles vão sair, vão errar, vão aprender, vão tropeçar, mas vão crescer. É isso que Deus deseja, sempre sabendo que essas duas pessoas, elas são diferentes. São diferentes. Aliás, ainda bem que são diferentes, né? Se fossem dois iguais, ia dar muito problema. Vai dar muito mais problema, né? Então é bom que um é mais taciturno, o outro é mais alegre, um é mais introvertido, o outro é mais expansivo, né? Então dá um equilíbrio na casa, né? Porque senão os filhos não iam aguentar, né? Não iam aguentar dois iguais, né? Ainda bem que tem alguém que é diferente, né? Quando a gente faz ali a preparação, né, do curso de noivos, né, a gente fala um pouco disso, daí eu digo assim: olha, um dos dois precisa quebrar o gelo. Um dos dois, os dois não podem ser bicudos, porque dois bicudos não se beijam, né? Então um dos dois precisa, né, ser, né? Então o Senhor vai nos ensinando coisas. Então a Bíblia nos fala, irmãos, de diversos conflitos familiares. Aliás, a principiar do primeiro casal, que tinha tudo para ser um casal perfeito, né? Ou quase perfeito, né? Pagando o que deu, né, gente? Ele está pagando aí o preço. Mulheres, vocês que estão tendo dores no parto, põe a culpa lá na Eva, né? Porque não era para ser assim, né? Então, eu nunca senti a dor do parto, graças a Deus, né? E nunca sentirei. Né? Mas eu tenho outros espinhos aí do suor do seu rosto, trabalharás e tal, né? Então todo mundo está sofrendo as consequências disso, né? Então aquele casal lá no Éden, eles já não se entenderam na hora de assumir a culpa pelo erro, que foi dos dois, né? E é interessante que quando eles cometeram ali o erro, a bobagem, eles tentam se esconder de Deus. E Deus então os chama, eles têm medo, né? Porque o medo, a culpa, nos faz fugir de Deus. E quando eles então, Deus finalmente os encontra, né? O que Adão fala do erro que eles cometeram? Qual foi a palavra de Adão? Senhor,
a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele pôs a culpa em Deus e na mulher, né? A mulher que tu me deste, né? Então, desde o começo, irmãos, a gente não quer assumir culpas, a gente não quer assumir os erros, né? A gente, se tiver, aliás, é o seguinte, né? Numa situação familiar, se tem alguém sorrindo quando a coisa está feia, é porque ele encontrou alguém para pôr a culpa, né? Então é mais ou menos assim, né? Então, no caso de Adão, ele encontrou lá em Eva e indiretamente em Deus o culpado daquela situação. Próximo. Quando uma pessoa se casa, ela traz uma bagagem emocional e espiritual. E dentro dessa mochila, cada um traz uma visão de mundo diferente, sentimentos diferentes, desejos e necessidades diferentes. Então, amados, fiquemos sabendo que quando alguém se casa, ele leva um mundo para dentro do lar, e a outra pessoa também leva um mundo de sonhos, de desejos, de esperança. Quando os dois ainda estão olhando para o mesmo alvo e objetivo, as coisas ficam mais fáceis, porque o autor diz assim: amar não é apenas um olhar para o outro, mas os dois também olharem para o mesmo objetivo, né? Então, quando os dois têm o mesmo objetivo, eles trabalham para aquele propósito, eles se entenderam com relação àquilo, né? E lá em Amós diz muito claramente: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Para andar junto, eu preciso estar em acordo. E mesmo sendo diferentes um do outro, o casal é diferente, eles precisam estar em acordo. Quando a gente chega com essa bagagem, as coisas boas devem ser preservadas, e outras tantas ruins devem ser eliminadas. E por quê? Para que a gente não reproduza aquilo que não foi bom na casa dos pais. Porque a nossa tendência, irmãos, é repetir aquilo que nós conhecemos, a forma de tratar, a forma de ser. Nós vimos na casa dos pais, a nossa tendência é reproduzir aquilo. Quando é bom, amém, reproduza. Mas quando não é, eu não posso levar aquilo e reproduzir no meu lar aquilo que não foi bom para mim. Então é importante que o casal saiba que essa bagagem que ele traz, as coisas boas devem ser preservadas, mas as coisas não boas devem ser primeiro reconhecidas e depois eliminadas. Próximo. Em muitos lares, aniversários, datas especiais e festividades de fim de ano são comemoradas parcialmente, porque alguns não podem se encontrar no mesmo recinto. Na sua família maior isso acontece? Não, né? Na casa de ninguém aqui não, né? Sempre tem uma cunhada que não vem, porque no ano passado o tio falou mal do sobrinho e chamou a atenção da sobrinha e não sei o quê. Gente, cada família tem a sua história, né? Eu não vou falar minhas histórias não, né? Vocês têm que imaginar, né? Mas isso eu estou referindo assim, aquela família maior. Sabe quando junta os tios, os cunhados? Gente, é uma coisa maravilhosa, né? É uma coisa bonita, né? A família é o alvo dos ataques de Satanás, que trama sem parar contra ela. Mas a culpa não é só dele, que é muito fácil jogar tudo para Satanás, tudo para o diabo, né? Mas não é só dele, porque existe um outro problema, os nossos instintos, que por si só já causam grandes problemas. Aliás, irmãos, é bom saber que se Deus prendesse hoje o Satanás e ele não tivesse mais nenhuma atuação no mundo, ia melhorar sim, ia melhorar em muitos aspectos,
mas muita coisa ruim ainda continuaria. Porque a carne, que é a nossa tendência para o mal, para o erro, a carne continua viva. Um cristão é alguém que precisa crucificar a sua carne. Não dá para matar a carne, não dá. Só no dia que sairmos dessa vida, aí a carne não vai entrar no céu. Nunca confunda, amados, corpo com carne. O corpo é denso, foi Deus quem fez o corpo, né? Tudo que Deus fez é bom, o nosso corpo é bom, a nossa sexualidade é boa, a fome, comer é bom, trabalhar é bom, tudo aquilo que a gente faz no corpo, foi Deus que fez assim. Agora, a carne não é uma coisa material, carne é toda a tendência errada do nosso corpo. Então, todas as coisas boas que nós podemos aproveitar nesta vida, quando nós deturpamos a sexualidade, por exemplo, hoje em dia, amados, tudo que nós estamos assistindo, vendo e vivendo nesse século 21, no que diz respeito à sexualidade, foi pego a coisa que seria maravilhosa, que seria santa, né? A sexualidade foi desviada. Então tudo que se faz com o corpo desviadamente é carne, tá? Isso é carne. Então os nossos instintos, que é a nossa carne, é problema, e nós precisamos tratar disso. Próximo. Instintos devem ser compreendidos e dominados, e não eles dominarem a nós. Vamos ler esse versículo? Maior é o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Instintos ruins todos nós temos. O problema é quem domina quem. Eu domino os instintos ou os instintos me dominam? Todas as vezes que alguém mata a outra, que ser bem extremo, mata a outra pessoa, agride outra pessoa, o que está mandando ali são os instintos dela. Aliás, até mesmo bons cidadãos que andam com uma barra de ferro no carro, se acontecer alguma coisa, esse bom cidadão, ele pode matar outro. Aí você vê no jornal, poxa, a pessoa é um feirante, trabalhador e tal, mas bateu o carro e outra pessoa, não sei o que, ele foi lá e pegou a barra de ferro. É por isso que não é bom liberar armas, né? Para as pessoas. Imagina, a pessoa vai para o bar, bebe toda, chega em casa, tem uma arma. É perigoso, né? Os instintos, irmãos, são um problema, e nós precisamos domar os nossos instintos. Próximo. Família perfeita como sinônimo de ausência de problemas não existe. Não existe. Isso é utópico, isso é sonho, isso é balela. Não existe família perfeita no sentido de perfeição, a ausência de problemas. Não existe. Eles podem estar escamoteados, né? Às vezes está escamoteado, um dos pais ou um dos membros da família está ali sofrendo calado, e aí o chefe da família diz: não, está tudo em ordem, está uma beleza. Só que o filho está sofrendo barbaridade, mas está calado. É que o problema não está exposto, mas ele existe. Então, não existe família perfeita. E é natural, amados, que as famílias todas passem por tempestades. Mas a questão não é se temos ou não problemas, mas sim o que fazemos com eles, como nós os encaramos. Próximo, Lete. Vamos verificar alguns exemplos bíblicos de famílias de valor, mas que tiveram seus maus momentos. Pode ir. Hofni e Finéias eram filhos do sacerdote Eli, mocinhos bons
com prostitutas cultuais, existem naquela época, na porta do tabernáculo. Bonzinhos eles, né? E o pai deles era Eli, o sacerdote, né? Segundo os estudos que a gente faz lá da vida de Eli, ele foi muito condescendente. Ele era um homem de Deus, mas falhou nisto, e os seus filhos enveredaram por caminhos maus, e parece que ele não teve pulso suficiente para tratar esse desvio. Jacó enganou seu pai Isaac para receber a bênção, como se fosse o primogênito. E o que é pior dessa história, né? A mãe ajudou. A mãe gostava mais do Jacó. O pai também tinha lá o seu problema, que gostava mais do Esaú, né? E o pai já estava velho, cego, e ele precisava dar a bênção. Aí a mãe falou assim: olha, Jacó, porque o Esaú era caçador, cara valente e tal, peludo e tal. O Jacó mais, né, assim, né, almofadinha, né, vamos dizer assim, né? Ô Jacó, a mãe falou assim: eu peguei esse pelo aqui, esse pelo, põe esse pelo no seu braço, vai lá falar para o seu pai que é o seu irmão. Olha só, irmãos, aqui a mãe falou. E o pai lá: oh, quem é? Oh, sou Esaú, né? Deixa eu ver se é você mesmo. Ah, é peludo, então é você, te dou a bênção. Gente, deu uma confusão depois, né? Depois, não era para menos, né? Esaú queria matar Jacó, né? Aí queria matar, porque ele perdeu a bênção do pai. Naquela época lá, a questão da bênção era muito importante. Então, olha só que família. Estava dividida a família. O pai gostava mais do Esaú, a mãe gostava mais de Jacó, e foi esse imbróglio todo aí. Próximo. Jacó teve 12 filhos, mas demonstrava claramente preferência por José em detrimento dos outros. Lá na sua casa, tem algum filho ou filha que é preferido? Todo mundo vai dizer? Se tiver mais de um, não. Você vai dizer que sim, tem, né? Já, né? Mas, assim, num nível aqui bem tranquilo, às vezes é assim, né? O pai gosta mais daquela filha, se identifica mais com aquela filha mais amorosa, mais assim, e que chega, né? Ou a mãe gosta mais daquele filho, não é que gosta mais, tem uma empatia maior, né? Mas veja só, né? Assim, nós estamos num nível assim bem baixo, tranquilo, né? Que não acarrete problemas, viu? Então, até aí tudo bem, né? Mas o que passar disso aí começa a ser problema, né? Começa a ser problema, né? Miriam e Arão eram irmãos de Moisés. Eles se juntaram para provocar um levante contra Moisés, desafiando a sua liderança. Vejam só, irmãos, 2 irmãos lutando dentro da própria casa com o outro irmão, né, que era Moisés, né? E aí deu um problema grande para eles, né? Deus castigou, ficaram leprosos, né? Enfim, deu uma confusão lá, né? Mas Miriam e Arão faziam parte dessa família. Próximo. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra ele, procurando matá-lo, né? Veja só, o filho querendo matar o próprio pai. Mas Davi tem sua culpa, nunca o contrariou, nunca o repreendeu por seu mau procedimento, nunca o disciplinou por sua rebeldia, nunca impôs limites, né, ao seu comportamento. Deixa eu só corrigir aqui uma coisa. Não foi Absalão, foi Adonias. Eu errei na hora de escrever. Adonias, né? Mas na verdade assim, o Davi nunca contrariou o Adonias. O Absalão que tentou matar o pai, mas o Adonias que queria ser rei, né? O pai já estava velho, que era o Davi, aí só que Davi escolheu Salomão. Adonias ficou doido da vida, né? Porque ele queria ser o rei, né? Mas o que acontece com Adonias? O pai nunca o contrariou.
nunca o repreendeu por seu mau procedimento, nunca o disciplinou por sua rebeldia, nunca lhe disse não, nunca impôs limites ao seu comportamento, nunca o contrariou negando-lhe algo ou alguma coisa. Pais e mães, a permissividade para os filhos não é boa. Não é boa, falta de disciplina. Os filhos fazerem o que quer com 12 anos, 14 anos, eles não entenderam nada ainda, né? Nós pais precisamos estar atentos a isso. E a Bíblia registrou o problema de Adonias. Quer dizer, cresceu lá no palácio sem nenhum limite. Quando foi jovem, falou assim: eu quero ser rei. E aí deu um problema danado. Então, você pode falar. Vale só deixar claro aqui que nem a permissividade nem a repressão. Sim. A excessiva repressão, tudo que é excessivo é problema, né? O repreender é saudável, a repressão não. Próximo. A Bíblia nunca pretendeu esconder esses erros e problemas, mas estão ali esses erros e problemas na Bíblia, irmãos, para mostrar o que Deus pode fazer por famílias inteiras, por mais problemáticas que elas sejam. Vamos ver. Não existe família perfeita, mas existe família que se ama. Isso é importante, é fundamental. Se não existe família perfeita, como temos visto até aqui, então o que é que existe? Em primeiro lugar, vamos concluir que existe família que se ama. Tem problemas, tem desavenças, tem dificuldades, mas se ama. E a Bíblia quer nos mostrar, amados, que o amor é a melhor receita para se vencer qualquer imperfeição. Então nós queremos dizer, amados, e mostrar que mesmo nas imperfeições da nossa família, mesmo nas nossas imperfeições enquanto pais e mães, mesmo enquanto os nossos filhos tenham lá as suas imperfeições, se esta família se ama, tudo é possível. Se esta família se ama, ela consegue superar as dificuldades. Se esta família se ama, ela consegue se entender. Vai ter briga, vai ter coisa, né? Vai ter desavenças, mas ela vai se entender. É isso que é preciso, né? Que aquela família, os pais amem seus filhos, que os filhos amem seus pais e os respeitem, né? Tenham temor a Deus, porque é complicado quando parte da família é de Deus e parte da família não é de Deus. Fica tudo muito complicado. Por quê? Porque os valores não vão bater. Nós precisamos orar e pedir a Deus para que a nossa família toda ela seja dirigida por Deus. Né? Então, família que se ama vai ter imperfeições, sim, mas ela se ama. Próximo, Odete. Existe família que reconhece seus erros. Então, em segundo lugar, se não existe família perfeita, existe família que reconhece seus erros e está disposta a corrigi-los. Quando a família, sabendo-se imperfeita, reconhece os seus erros, está a um passo de acertar-se. Então, família que ama, que se ama, é fundamental. Família que reconhece os seus erros é fundamental também, porque muitas vezes nós como pais vamos errar e os filhos também precisam admitir que erraram, deram um passo indevido que não era o melhor, mas que agora estão querendo se acertar. Próximo. Este aqui, irmãos, o principal de todos. Existe família que busca em Deus
a direção e confie em seu poder de transformar histórias que tinham tudo para dar errado. Sabe que muitas vezes o mundo, ao olhar para nós, para as nossas famílias, está até apostando para dar errado. Está até dizendo assim que essa família não vai dar certo nunca. Mas eu quero dizer uma coisa, amados: se a família se ama, se a família tenta corrigir os seus erros, e aqui o principal, se essa família busca a direção de Deus e confia em seu poder, a história da vida dessa família pode ser mudada. Você crê nisto? Amém? Amém? Deus pode mudar a história daquela família. Ainda que muitos erros tenham ocorrido, ainda que muitas mágoas estejam vívidas, ainda que muitas feridas estejam abertas, Deus pode abençoar. Amém. Só para terminar, abram lá em Miqueias. Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Capítulo 7, versos 6 e 7. Miqueias, capítulo 7. A corrupção moral de Israel tinha chegado num ponto tão alto, e lembra muito o que está acontecendo em nosso país hoje. Olha o que estava acontecendo lá, irmãos, e que de alguma forma hoje também está ocorrendo isso aqui. Miqueias 7, 6. Olha a denúncia que o profeta faz: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem são os da sua própria casa. Que coisa triste, né? Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eis aí, olhar para Deus, buscar a direção em Deus. Às vezes no lar pode estar acontecendo isso: filho contra pai, filha contra mãe, genro contra sogro, sogra, enfim, essas coisas que é tão comum da gente ver. Mas aqui a palavra de Deus diz: eu, porém, olharei para o Deus da minha salvação. A sua família, amado, é imperfeita, a minha também é, mas nós estamos procurando acertar, procurando a direção de Deus. E eu quero dizer que é nele que vem essa direção. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos ir ao altar aqui para orar, meus amados, orar pela nossa família, pelos nossos filhos.